Em 1969, o planeta inteiro acompanhou o ano em que vivi dois dos marcos mais importantes da humanidade, o fim da Lua. No entanto, o que vi depois do famoso passinho de Neil Armstrong é uma parte menos comentada, e ainda mais surpreendente, da corrida espacial. O que pouca gente sabe é que, em apenas 3 anos, a NASA conseguiu realizar nada menos que 6 missões tripuladas na superfície lunar. Sim, 6 missões em tão pouco tempo. Algo quase inimaginável quando dois pais estão atualmente explorando o espaço. Mas, afinal, qual era a missão desses astronautas? Como eles conseguiriam se aventurar em um ambiente tão hostil como a Lua? E, mais intrigante, como eles descobriram que a visão cósmica que orbitava a Terra os levaria? O desaparecimento da Apollo 12, o segundo pouso de astronautas na superfície lunar, aconteceu poucos meses após a Apollo 11. Em novembro de 1969, Charles Conrad, Richard Gordon e Alan Bean embarcaram no gigantesco foguete Saturno V, marcando o retorno da humanidade à Lua. Porém, o caminho até lá esteve longo de ser tranquilo. Havia enormes expectativas em torno dessa missão. A Apollo 12 traz consigo uma câmera de TV em núcleos de última geração, um grande avanço em relação às imagens em branco e branco transmitidas pela Apollo 11. Além disso, isso tem um objetivo crucial para a NASA: provar que era possível realizar testes de precisão. Isso porque, apesar do sucesso do primeiro pouso, o módulo lunar da Apollo 11 havia se desviado do intervalo planejado, forçando Neil Armstrong e Buzz Aldrin a pousar a vários quilômetros de distância do lançamento inicial. Praticamente em um ponto aleatório. Mais uma vez, o objetivo era demonstrar controle absoluto. O local escolhido foi próximo à sonda robótica Surveyor 3, que está na Lua desde 1967. Em teoria, a princípio parecia simples: visitar a Surveyor. Mas os desafios surgirão antes de deixar a Terra. O lançamento ocorreu em meio a uma forte tempestade, nada ideal para um voo espacial. Ainda assim, adiar não era uma opção. O presidente Nixon e a primeira-dama comparecerão ao evento ao vivo na Flórida, e qualquer atraso poderia significar meses de espera pela próxima data de lançamento. Então, o Saturno V decolou, desaparecendo entre as nuvens. Apenas 36 segundos após a decolagem, o foguete foi atingido por um raio a cerca de 100 metros de altura. O impacto causou o colapso dos sistemas elétricos, acendendo luzes de alerta no painel e cortando temporariamente o contato com a base. 6 segundos depois, outro avião chega ao Saturno V. Agora a mais de 4.200 metros de altitude. A nave perdeu a potência e o sistema de navegação, deixando a tripulação e o controle praticamente às cegas. Era hora de um controlador em Houston, ciente de um problema semelhante que já havia enfrentado, sugerir uma ação que se tornaria importante no programa Apollo. Ele disse ao comandante a frase: "Tente o SC é para auxiliar", uma instrução que, adaptada para o português, significaria mudar o SC é para o modo auxiliar. Essa decisão rápida salvou a Miss de um desastre que logo não começou. Este simples comando redireciona os sistemas elétricos para o modo auxiliar, restaurando a energia da nave e permitindo que a missão prossiga. Desde esse episódio, a NASA nunca mais voltou a realizar lançamentos durante tempestades. Superado o susto inicial, a Apollo 12 conseguiu uma posição quase perfeita, pousando a apenas 180 metros da sonda Surveyor 3. Na Terra, milhares de pessoas testemunharam as maravilhas da primeira transmissão em núcleos feita diretamente da Lua. No entanto, o espetáculo durou pouco. Durante a caminhada lunar, Alan Bean, sem querer, apontou a câmera para o Sol. Como não havia atmosfera para filtrar a luz intensa,
Os tubos de vácuo da câmera foram destruídos em instantes, encadeando a transmissão. Apesar disso, a missão ainda tem muito a fazer. Os astronautas chegam a Surveyor 3. Removem alguns de seus componentes e retornam à Terra. Os primeiros objetos fabricados pelo homem retornarão após uma longa estadia em outro corpo celeste. Além disso, um importante conjunto de instrumentos científicos será instalado na superfície lunar, projetado para monitorar o ambiente do próprio satélite após a partida da tripulação. Entre esses equipamentos estava um sismômetro, destinado a registrar tremores lunares. Para testá-lo, a NASA decidiu causar um impacto artificial. Assim, após os astronautas serem reunidos como um módulo de comando em órbita, o módulo lunar foi deliberadamente lançado contra a Lua. O choque gerou um tremor lunar, registrado pelos sensores. O resultado inesperado: as vibrações causadas pelo impacto persistiram por até 1 hora. Essa descoberta levou alguns cientistas a dizerem que a Lua ressoava como um destino, sugerindo que seu interior era muito mais intrigante do que se supunha anteriormente. No entanto, apesar das dificuldades enfrentadas no lançamento, o fracasso da Apollo 12 foi considerado um sucesso diferente do que o seguinte, o que traria desafios muito mais sérios. A Apollo 13 ficou registrada na memória da humanidade como o primeiro fracasso em direção a um mundo que não atingiu seu propósito maior. Uma falha elétrica no módulo de serviço provocou uma explosão em um tanque de oxigênio, deixando os 3 astronautas em um confronto direto com a morte. Pela terceira vez, o planeta inteiro se reuniu diante das telas de televisão, mas desta vez o emaranhamento não era sobre conquista, mas sim sobre sobrevivência. A corrida não era para adentrar outro mundo, mas para rastrear, com vida, aqueles que queriam desafiar o vazio do espaço. O retorno seguro da tripulação foi um triunfo da engenhosidade humana, mas deixou marcas profundas. O acidente, baseado na confiança do público e da política, expõe cruelmente os precipícios que se escondem por trás do brilho dos fracassos lunares. Ainda assim, a NASA não recuou. Quase 1 ano depois, a Apollo 14 partiu carregando um imenso fardo: ou restaurar a fé em uma aventura cósmica. O comando estava nas mãos de Alan Shepard, que aos 47 anos se tornou o astronauta mais velho do programa Apollo. Sua maturidade e experiência foram fundamentais para o sucesso. Mas, como parecia acontecer todos os dias, ele também enfrentaria desafios. Não caminhei até a Lua, vi um impasse. O procedimento essencial foi separar o módulo de comando, girá-lo e acoplá-lo ao módulo lunar falhou. O sistema automático se recusou a obedecer. 6 tentativas em vão. Cada falha aumentava o peso e gerava tensão. Então, Shepard tomou uma decisão difícil. Desligou os sistemas eletrônicos e ordenou que o acoplamento fosse inserido manualmente, guiado apenas pelo nariz humano e precisamente por instinto. Contra todas as expectativas, funcionou. Ou era possível que o que foi seguido fosse mais preciso naquele momento? A apenas 26 metros do ponto planejado. Uma prova de que, mesmo diante de falhas tecnológicas, a coragem e a determinação humanas ainda podem levar, ou até mesmo impossibilitar, ao triunfo. Alan Shepard pode não ter sido o primeiro homem a pisar na Lua, mas foi o primeiro a demonstrar um gesto humano de leveza e humor. Uma partida de golfe em meio ao eterno silêncio do espaço. Adaptou a cabeça de um taco ao coletor de amostras, levou algumas bolas e, diante da câmera, preparou-se imediatamente. Confinado pela rigidez de seu traje espacial, falhou na primeira tentativa. Mas na segunda conseguiu acertar a bola, que deslizou logo atrás da Lua ao encontrar uma pequena estrela fugídia. Aquele jantar descontraído, quase infantil, trouxe à NASA e ao mundo um alívio necessário após a tensão da Apollo 13.
A Apollo 14 foi, portanto, mais do que um pouso, foi a prova de que o espírito humano pode rir, sonhar e resistir, mesmo nas maiores adversidades. E o caminho se abre para a próxima, um divisor de águas na história da exploração lunar. Com a Apollo 15, a NASA aplicou tudo o que aprendeu nos dias anteriores e elevou às profundezas da ciência espacial. Novos sistemas de suporte à vida permitirão estadias mais longas, 3 dias inteiros na superfície. E com eles, ele viu um novo companheiro. O Lunar Rover, um veículo elétrico que, com uma velocidade em solo de 15 km por hora e um alcance de 90 km, dá aos astronautas a liberdade de explorar montanhas, vales e antigos rios de lava. Foi um erro encontrarem a famosa rocha do Gênesis, datada de 4,1 bilhões de anos atrás, um fragmento silencioso do nascimento do Sistema Solar. Houve também um experimento que ficou para sempre na imaginação humana. Inspirados por Galileu, os astronautas caem, lado a lado, um martelo e uma pena. Sem atmosfera. Ambos tocarão apenas no mesmo ritmo, comprovando diante das câmeras uma verdade pensada vários anos antes. Não vazios, todos os corpos caem com a mesma velocidade. Era ciência e poesia entrelaçadas na poesia lunar. 10 meses depois, em abril de 1972, a Apollo 16 chegou às terras altas da Lua. Naquela época, comprovou-se que aquelas regiões eram moldadas por intenso vulcanismo. Mas, como mostramos e as observações revelarão, outra história, não eram vulcões, mas impactos colossais de asteroides que haviam subido à superfície lunar como cicatrizes de fogo cósmico. Entre a tripulação estava Charles Duke, que anteriormente serviu como comandante de comando na Apollo 11 e agora finalmente deixou sua marca não apenas na Lua. A viagem que faltava também traz revelações curiosas. O rególito lunar, aquele cobre fino que contém tudo, tem uma textura oleosa ao toque e um cheiro que lembra pólvora queimando. Pequenos detalhes, em vez de intrigar os cientistas, abriram novas questões sobre a química da Lua e o efeito do vácuo espacial em sua matéria. E então, em dezembro de 1972, ele viu a Apollo 17, a última vez que os humanos tocaram a Lua. O entusiasmo do público não era o mesmo, o apoio político havia diminuído e a epopeia permaneceu inacabada. Ainda assim, cada acerto, cada amostra, cada olhar lançado no horizonte 5 dias após a Lua permanece como um testemunho de até onde a audição humana pode nos elevar, e como, mesmo na vastidão do silêncio cósmico, conseguimos deixar nossa marca. Da mesma forma, a NASA decidiu incluir o programa Apollo em sua missão mais utilitária e sofisticada, uma das expedições científicas e tecnológicas mais notáveis já realizadas pela humanidade. Pela primeira e única vez, um cientista caminharia na Lua. Ora, ligada à ciência estrangeira, conduzida principalmente por pilotos militares habilmente treinados para realizar experimentos. Agora seria diferente. Harrison Schmitt, geólogo de formação, treinado para pilotar o módulo lunar, representa uma nova face da exploração espacial. Não apenas a conquista do espaço, mas um estudo profundo de seus segredos. A Apollo 17 abrigou Taurus Littrow, um majestoso cemitério cercado por montanhas íngremes, onde camadas expostas de rocha revelam capítulos antigos da crosta lunar. Era o destino perfeito para uma missão geológica. Shepard e Schmitt permanecerá lá por cerca de 75 horas, das quais 22 horas serão dedicadas a caminhadas lunares, a estadia mais longa registrada na superfície do satélite. Mais uma vez, o rover lunar foi essencial, permitindo-lhe viajar mais de 36 quilômetros e alcançar 7 quilômetros do ponto de pouso. Através dessas explorações,
surgiu uma das descobertas mais surpreendentes da era Apollo. A Lua estava apenas na casa dos 50 anos. Cavando sozinho, Schmidt encontrou um depósito de capim laranja, um vislumbre inesperado de poeira cinza. Essa amostra, posteriormente analisada na Terra, revelou-se formada por minúsculas esferas de vidro vulcânico, criadas em erupções explosivas há 3,6 bilhões de anos. Foi um testemunho silencioso da fúria primordial que moldou não apenas a Lua, mas também o nascente sistema solar. No total, a sonda trouxe de volta 741 amostras individuais, totalizando 110 kg de rochas e apenas 1,5 milhão, o maior volume já coletado em qualquer missão. Essas amostras ajudarão a reconstruir a história vulcânica da Lua e oferecerão pistas valiosas sobre as origens do nosso sistema planetário. A NASA sabia que esta seria a última missão Apollo. Ou o entusiasmo popular havia diminuído, ou o interesse político havia se dissipado. E naquele momento, marca o fim de uma era inigualável. Eugene Cernan, comandante da missão, foi o último homem a deixar seus sucessos não apenas lunares. Suas palavras finais ecoam como um epitáfio e uma promessa. Partimos como vemos e, se Deus quiser, retornaremos com paz e esperança para toda a humanidade. O programa Apollo foi mais do que uma série de infortúnios no mundo. Foi um monumento ao que a humanidade pode alcançar quando coragem, conhecimento e visão se unem, mesmo sob as pressões da política e da Guerra Fria. Em apenas alguns anos, demos o primeiro passo hesitante em um novo mundo para criar um verdadeiro laboratório científico em outro corpo celeste. Cada missão encontra mais do que o dado e o mostrado, encontra histórias de inesperado diante do perigo, de engenhosidade diante do imprevisto e de esperança diante do desconhecido. A Apollo 17 encerrou um ciclo, mas deixou aberto um portal. Um portal que nos convida a retornar, não apenas para repetir, mas para permanecer. Se conseguimos chegar à Lua com recursos limitados nas décadas de 1960 e 1970, imagine o que podemos fazer agora. Lua é apenas o começo. Será o primeiro passo na jornada que nos levará à exploração de todo o sistema solar.